Bitcoin hoje tem alta e explode para cima dos 43 mil até os 48. E agora a gente vai analisar os cenários de criptomoedas e o cenário mundial que a gente representa no S&P 500 para entender se a gente tem algum perigo ou se a gente vai ter alguma armadilha ou não, né? Se a gente vai realmente romper para cima rumo ao nosso topo anterior histórico nos 65 mil. Então eu já te dou as boas-vindas, você está no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E a gente vai começar hoje falando do S&P 500. Muita gente fala, Douglas, fala do S&P 500, você esqueceu de falar do S&P 500. Então a gente hoje vai dar uma moral para ele, porque é o seguinte, a gente estava com uma tendência de alta muito projetada, né? Se você sabe, isso aqui é uma LTA, uma linha de tendência de alta, que ela une todos os fundos formados em ascensão, né? Os fundos são sempre maiores que os anteriores. Isso dá pra gente uma tendência de alta, ou seja, a gente tem um movimento projetado para cima. Só que a partir do momento que a gente rompe essa linha de tendência, a gente vai começar a pensar, tá? Em mudar a tendência atual. Ou seja, quando a gente pegou neste momento aqui, vamos dar um zoom aqui, quando a gente pegou nesse momento e rompemos para baixo, a gente começou a ligar o alerta, igual da forma que a gente fez aqui. O mercado conseguiu recuperar, mas agora a gente tem que entender que o mercado veio aqui embaixo e quando ele busca, ele rompe qualquer LTB, LTA que seja, você pode ver o mercado tentando confirmar esse rompimento, tá? Então a gente vai ter um rompimento e a gente teve uma alta para confirmar e infelizmente a gente teve uma recusa do preço quando ele pensou em voltar acima da LTA. O preço fez uma recusa e veio para baixo. Foi nesse ponto aqui que realmente a gente começou a ficar preocupado com o mercado, não da forma que aconteceu aqui em 4 de março, que o mercado caiu, ele não confirmou esse rompimento e voltou para cima. Agora a gente está tendo, infelizmente, essa confirmação de rompimento. Então, a partir do momento que a gente rompe nesse ponto aqui, a gente não sabe para onde a gente pode ir nos próximos dias, tá? Mas a gente tem que começar a pensar em mudar a tendência. Mas vamos analisar no cenário mais otimista aqui. A gente tem que ver no time frame menor, a gente tem que pegar e dar um zoom in aqui no gráfico pra gente entender. E é o seguinte, tá? Quando ele caiu, ele fez um fundo duplo e subiu no gráfico de 4 horas, né? Esse fundo duplo indicaria pra gente uma reversão, só que isso aqui seria uma reversão no curto prazo, no prazo de 4 horas, tá? Então é um espaço de tempo muito curto pra gente falar que vai subir muito nos próximos dias, né? Mas ele veio aqui, tentou e não conseguiu, fez um topo duplo ali também, tentando acertar e romper 2 vezes essa LTA, não conseguiu, e a gente teve um rompimento para baixo. A partir do momento que a gente veio para baixo, a gente formou um fundo aqui, formou um fundo aqui, isso indica pra gente que já dá para traçar uma LTB, uma linha de tendência de baixa, ou seja, fundos menores que os anteriores, fundos mais baixos que os anteriores indica pivô de baixo, indica tendência baixista, tá? Então, a partir do momento que ele pegou e formou esse fundo e deu a porrada para cima, a gente tem que ver nos próximos dias como que ele vai se sair passando dessa região aqui dos 4.400 pontos, se ele vai conseguir passar essa resistência e tentar, né, de alguma forma recuperar o seu valor e se manter acima da nossa LTA. Então a gente tem que ficar muito esperto nesses dias, mas a gente tem que entender o seguinte, tá? Tivemos uma alta hoje, né? De quantos por cento aqui? De zero, quase nada de alta aqui. Peraí, perdão, tá? A gente tá no gráfico de 4 horas, é óbvio, né? Mas no diário aqui a gente tá vendo uma alta de 1,18%. Isso é muita coisa. Então, sim, essa sombra aqui, sombras indicam realmente que o preço veio ali embaixo e voltou da mesma forma que apareceu aqui. Então, isso é um ponto positivo pra gente, que o S&P 500 ainda tem alguma pretensão de subir. Mas a gente tem que entender que a gente reverteu a tendência no S&P 500 e como é que isso... Douglas, você tá falando muito de S&P 500 e eu quero saber do Bitcoin. Cara, você tem que saber qual é a relação dos dois, tá? O S&P 500, ele vai indicar para você as 500 maiores empresas no mundo em receita. Então, se você tem os grandes investidores, né? Os caras grandão com dinheiro aí, eles não vão botar 100% do portfólio deles em cripto. Não é igual você, que a gente é louco aqui, a gente faz as nossas gambiarras. Os caras, eles têm cuidado com o dinheiro deles. Então eles vão pegar, alocar uma parte muito minúscula da carteira deles em cripto. A maior parte é o que? Renda fixa, mercado de ações, fundos imobiliários. Então eles pensam diferente. Como é muito dinheiro no mercado, a gente pode contar o S&P 500 como, cara, um mercado que abriga os caras com maior dinheiro no mundo, mais dinheiro no mundo. Ou seja, se a gente vê o S&P 500 caindo, a gente vai ver as pessoas, os caras grandões saindo do mercado, ou seja, buscando liquidez e vendendo suas posições. Ou seja, né, quando as pessoas começam a largar o mercado de ações, que já é um mercado tradicional, é um mercado com muito menos risco que o Bitcoin, que o mercado de criptomoedas, cara, se eles estão saindo no mercado que é, entre aspas, de boa
E Bitcoin, o que você acha que vai acontecer com o Bitcoin? Que é um mercado nem um pouco de boa, que sobe e desce 20, 50% em questão de dias. Você saca esse raciocínio? As pessoas vão querer buscar liquidez, né? Eles vão querer botar o dinheiro no bolso para se proteger da crise. A gente não tá com um cenário muito bonito no mundo, né? A gente tá com muita impressão de dinheiro. Estados Unidos dá um ar aí de calote de dívidas, eles estão, cara, tá uma bagunça, você tem que entender que essa impressão de dinheiro alguma hora vai chegar à conta. Essa conta vai bater nos juros, né? A inflação alta, com impressão de dinheiro, os juros têm que aumentar para combater um pouco a inflação, e aumentando os juros você acaba aumentando a dívida pública, você acaba aumentando a dívida das pequenas empresas, ou seja, você vai fazer muita empresa quebrar, você vai fazer muita gente ficar desempregada por causa das empresas quebrando. Então aqui você tem uma bola de neve macroeconômica de problemas, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas a gente pode começar a ver alguns sinais justamente no S&P 500. Então essa é a importância dele, tá? Isso, se você, porra, a galera que já deve ter saído aqui que eu não falei de Bitcoin, perdeu, você tem que entender isso, cara. Esse é o princípio do mercado, tá? Enfim, agora o Bitcoin aqui. Finalmente, né? Vamos lá. A gente teve uma pernada linda, ó. Quem acordou triste, né? Bateu umas 9, 10 horas da manhã. Você deve ter ficado feliz pra caramba, porque o Bitcoin deu uma porrada pra cima absurda. Ele saiu simplesmente dos 41, né? A gente, desde ontem, se a gente pegar desde ontem, saímos do 41.500 para simplesmente os 48 mil dólares. Cara, isso é sensacional. Isso indica realmente que a gente tem alguma força, um interesse aqui no mercado de criptomoedas. Mas será que isso aqui é uma alta verdadeira? Será que a gente tem que pensar já em alta e retomada? Enfim, agora a gente vai explicar e entender melhor. Primeiro de tudo, quando a gente está pensando em alta, né? A gente está tendo porradão para cima e a gente estava caindo. O que a gente pensa? Resistência. A gente tem que ver onde o preço pode agarrar para não subir, tá? Então a gente tem resistência aqui justamente nos 48 mil, onde o preço tá atualmente. A gente vai ter depois também nos 53 mil, que é onde foi o nosso topo anterior, tá? Ou seja, temos dois pontos super importantes para o preço. Ainda mais que este topo aqui, ele vai de encontro com este fundo e esse topo aqui vai de encontro com esse fundo. Então a gente tem realmente um lugar muito protegido, um lugar com muito interesse, que o preço dificilmente vai passar direto igual estamos fazendo neste exato momento, tá? A gente está lutando contra os 48 e pelo que dá para perceber que a gente está tendo uma força compradora muito forte. Ela vai se manter? Não sabemos. Olha, podemos ver aqui, né, que a dominância do Bitcoin está aumentando. O índice lá se não me engano, da China está aumentando também 1%. A gente está vendo o S&P 500 1%. Ou seja, está tendo um ar de alegria e respiro no mercado. Mas você tem que entender como a gente tem resistências no caminho. A gente não pode chegar, bater o martelinho na mesa e falar agora é alta, tá? A gente realmente tem que ficar preocupado porque a gente falou que quando a gente estava aqui nesse fundo aqui, formando, tentando romper de todas as formas esses 40 mil, a gente começou a ficar realmente assustado com o mercado, porque isso aqui, tá? Quanto mais vezes ele tenta romper um suporte, quanto mais vezes ele testa e retesta um suporte mais perigoso e propenso é o preço a romper e partir para baixo, tá? Então, neste ponto aqui a gente estava com muito medo realmente, porque o cenário estava se agravando tanto no S&P 500 caindo, tanto no índice lá da China também caindo, e o Bitcoin não escapou dessa e foi junto, tá? Então, já que a gente não pode esperar alta no momento, sim, estamos tendo alta, mas a gente tem que realmente pensar que, tá? Neste momento a gente está em uma tendência de baixa que tá tendo uma pequena reversão, né? Se a gente traçar uma LTB aqui nesses topos aqui, a gente pode ver o seguinte, tá? Vamos dar uma forçadinha nela aqui. A gente viu que a gente tinha uma tendência baixista no gráfico, a gente estava tendo uma tendência de baixa. Só que aconteceu o seguinte, a gente conseguiu romper essa LTB, a gente fez várias tentativas, fizemos aqui, e não conseguimos romper essa LTB, tá? Para cima. Agora que a gente conseguiu romper ela e a gente conseguiu retestar da mesma forma que você viu que eu te mostrei lá. No S&P 500 ele caiu, retestou e caiu mais, a gente teve aqui o rompimento, ele retestou e subiu, né? Ele fez o movimento contrário do S&P 500, ele realmente conseguiu retestar e confirmar o rompimento. Isso é muito positivo porque, pelo menos no curto prazo, a gente pode ver que no gráfico de 4 horas, no espaço-tempo de 4 horas, é até um dia, a gente pode esperar alta, tá? Então, muita calma nessa hora, a gente tem resistências a caminho. E uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, a gente teve essa queda, se lá nos 41 mil, que a gente testou várias vezes, a gente realmente teve, tá? Um suporte muito forte que conseguiu segurar o preço aqui nos 41 mil. E a gente conseguiu subir e ali formou um fundo. A gente pode traçar a retração de Fibonacci aqui. A retração de Fibonacci vai dizer pra gente, tá?
quanto que o preço que ele atingiu o fundo e quantos por cento ele recuperou, tá? Ou quantos por cento ele caiu. Então a gente vai ver aqui melhor que o preço formou um fundo aqui, né? E nesse ponto todo da tração de Fibonacci, a gente vê que ele está no momento lutando contra o ponto 0,618 de Fibonacci, né? O 62% de retração, ou seja, ele caiu tudo, formou um fundo e ele já recuperou 62% do valor total desse percurso todo que ele teve, tá? Ele recuperou 62%. Isso é muito positivo, porque quanto mais ele recupera aqui, melhor para ele, tá? Se ele recuperasse aqui, a gente começaria a ficar um pouco preocupado, porque ele poderia descer. E se ele rompesse mais para cima ali nos 50%, a gente começaria também a ficar preocupado agora, né? Ele tá num ponto chave aqui pra gente que é no 618, ou seja, no curtíssimo prazo, a gente pode ver o Bitcoin lutando, ele já tá nesse exato momento tentando romper os 48 mil, e assim que ele conseguir romper esses 48 mil, a gente pode buscar o nosso próximo alvo, que seria, tá? Que a gente vai romper essa resistência, a gente buscaria no médio prazo ali, 53 mil dólares por unidade, e daí a gente começa realmente a criar um ar positivo para o Bitcoin, porque no momento a gente sabe a situação do S&P 500, a gente está perto do final de semana, a gente começou o mês agora, pode ser, né, que tudo somado, algumas notícias boas saindo do mercado, a gente pode ver o mercado um pouco eufórico, esperando alta, setembro acabou, setembro é um mês negativo, vamos para cima, então a gente tem que entender que podemos subir, mas podemos cair também, a gente tem que ficar esperto, porque o cenário mundial se mantém o mesmo, ainda temos uma crise a vir aí, não sabemos quando, tá? Não quero agir como um cavaleiro do apocalipse aqui, mas sim, essa impressão de dinheiro vai se refletir de alguma forma, não vai sair lindamente, só vai apagar esses problemas todos que estão gerando e sumir, tá? Enfim, a gente vê, pode reparar o seguinte, tá? Quando o S&P 500 está muito encrencado, caindo, a gente pode ver o dólar aumentando e valorizando em relação ao real. Isso indica pra gente que as pessoas estão saindo dos seus investimentos lá nos Estados Unidos, no S&P 500, tá? E fugindo de alguma forma para uma renda fixa no governo americano. Então a gente pode ver que realmente a busca por dólar acaba valorizando a moeda e desvalorizando o real. Então a gente vê o dólar aumentando em relação à nossa moeda, tá? E agora, né, quando a gente vê o S&P 500, as pessoas, entre aspas, voltando para o mercado, a gente vê o dólar caindo, tá? Então o dólar tá caindo, S&P 500 tá subindo, Bitcoin tá subindo, isso aí pelo menos, e o índice lá de Xangai, tá? Também tá subindo, então, ó, por enquanto temos uma bandeira verde, a gente tem que romper esses 48 mil e a gente começar a ver no curto prazo aí quais são os pontos. A gente tem esse ponto aqui, esse topo anterior nos 50.500, então a gente pode lutar para passar ali. Então depois a gente vai ter, né, a gente tem meio que o espaço livre para subir. O pior de tudo foi justamente essa região toda que ele não quis nem saber, tá? Ele pegou os 38% de Fibonacci 50 e rompeu. Se você não acredita em Fibonacci, você pode simplesmente pegar isso aqui. Você pode deletar essa retração e agir, né, marcar aqui como as resistências. Ah, nesse topo aqui você tem uma resistência, aqui você tem uma resistência, aqui você tem uma resistência, e ele acabou rompendo tudo e não quis nem saber, foi para cima. Então você tem que entender que sim, essa retomada foi importante, porque a gente rompeu muitos suportes que poderiam empurrar o preço mais para baixo, mas a gente tem que ficar esperto porque ele tem dois desafios, nesse exato momento os 48 mil e depois 53, tá? Douglas, eu não tô 100% exposto no mercado, essa é a hora de eu entrar? Não, eu acredito que não, tá? Eu não entraria, eu tenho uma parcial ainda em caixa, não entraria porque nada está definido, tá? A gente tem que esperar, a gente tá na sexta-feira, sábado, domingo, vamos ter um mercado parado no S&P 500, então a gente não vai conseguir ver nada acontecendo de alguma influência do S&P 500, uma reflexão no que está acontecendo lá para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente tem que ficar esperto e ao longo da semana que vem a gente vai começar tendo uma ideia melhor, mas ainda temos algum risco de vir abaixo? Sim, se a gente não conseguir romper os 48 mil nesse ponto importante aqui. E também que vai de confluência, tá? Com 62% de Fibonacci. Muita atenção que podemos ter uma recusa aqui. Então, fiquem espertos, tá? Sempre atentos para você tem que... Cara, aqui você tem que entender o cenário mundial. O Bitcoin não é uma moeda que está flutuando aí no planeta, ela mexe com dinheiro de pessoas com muito poder, e se ela mexe com pessoas com muito dinheiro e poder, você tá mexendo com S&P 500, tá? Você tem que sacar que essas galerinhas aí não estão 100% em cripto, elas estão no mercado de ações porque é muito dinheiro, cara. Saca isso? Então,
Sim, muita calma, vamos analisar melhor. Depois vamos ficar de olho esse final de semana aqui que vai ser, mas por enquanto estamos um pouco otimistas com essa porradona pra cima, mas precisamos acompanhar os próximos episódios. E aqui você faz isso, tá? Se inscreve nesse canal. Amanhã tem mais análise pra gente entender melhor o que tá acontecendo no dia de amanhã e ver o que vai acontecer, tá? E, cara, se foi útil esse vídeo pra você, deixe seu like, ajuda a gente a crescer aí. Só tem a agradecer. E tamo junto, vamos pra cima e um abraço a todos.